146, lembrando, essa daqui é a prova de 2019. Ela fala o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com um diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro, ou seja, o diâmetro passa de 6 para 14. Esse é o primeiro raciocínio, e eu acho assim, importantíssimo a gente falar pelo seguinte: cuidado com esses termos de, por exemplo, aumentando em, aumentando para. Aumentando em, aumentando para. São duas coisas completamente diferentes. E só muda a preposição. Então, ó, quando a gente fala aumentando em, a gente soma ao original o que ele está dizendo. Então, eu tinha 6 de diâmetro, vou somar 8. Então, eu passo para 14. Quando ele fala aumentando para, significa dizer que o meu diâmetro final seria 8. Ou seja, eu só somaria 2 ao diâmetro original. Tá? Então, isso aqui, tanto em matemática quanto em física, tem aquela questão, por exemplo, em física, vou dar uma ideia. Aumentando a sua temperatura em tantos graus. Então, naquela parte de calor sensível, por exemplo. Então, cuidado, aumentando em tantos graus significa somar tantos graus à temperatura inicial. Agora, aumentando para, aí o para é o final, tá? O diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Então, vamos só tentar localizar, assim, tentar visualizar o que ele está falando. E eu recomendo muito, tanto em física quanto em matemática, a gente usar o recurso do desenho, do esboço, né? Então, veja, ele tem lá uma praça que é circular, né? Um terreno que é circular, tá? Esse terreno circular, ele tem um preenchimento. Então, isso aqui é preenchido com o revestimento, mas ele é cercado por vegetação. Então, aqui, ó, ele é cercado por vegetação. A vegetação está aqui fora. Certo? Aí, lembrando que no início, esse cara aqui, ele tem um diâmetro, ele tem aqui o diâmetro de 6. Então, esse diâmetro é de 6 metros. Aí, o que é que ele está falando agora? Não, agora eu quero aumentar essa área em amarelo. Eu quero aumentar essa área. Deixa eu colocar até em outra cor aqui. Eu quero aumentar. Não sei se eu vou me entender com esse negocinho, mas vamos lá. Pronto, é como se fosse isso aqui. Aliás, teria que ser bem maior, né? Porque ele aumenta em 8. Então, vamos colocar assim. Pronto. Ele quer aumentar agora de que forma? Então, ó, ele quer colocar mais 4 aqui e mais 4 aqui. Entende? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó. 4 metros aqui, 4 metros aqui. Porque aí eu estou aumentando em 8, tá vendo? Certo? E ele quer manter esse revestimento dessa parte aqui, ó. Essa parte amarela, ele quer manter esse revestimento, tá bom? Aí ele fala o seguinte: o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros. O que é que seria esse mais 100 metros? Ele seria isso aqui, ó. Agora ele quer pavimentar essa parte aqui, que é o que a gente chama de coroa circular. Então, essa parte em vermelha, ela tem que ser no máximo, ou seja, ela tem que ser menor ou igual a 100 metros quadrados. Certo? O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π.
E a conclusão correta, beleza. Então veja, o que nós temos que calcular é a área do setor circular, é a área que está entre o círculo amarelo e esse círculo marrom, essa área que está em vermelho. Tá? Se essa área superar os 100 metros quadrados, não tem material suficiente. É isso. É só isso. Tudo bem? Então, vamos fazer esse cálculo. Só que vamos fazer esse cálculo lá na lousa, porque fica melhor do que esse apetrecho do Meet aqui, que às vezes eu me enrolo com ele. Então, vamos lá. Eu vou te trazer para cá. Então, ó, o que nós estamos querendo calcular é isso aqui, ó. Beleza. Ó, eu vou colocar aqui da forma mais intuitiva, beleza? Que seria o seguinte: a área da coroa circular, ela é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. É isso. E aí lembrando que a área não tem a ver com diâmetro, a área tem a ver com raio, certo? Tudo bem? Então, ó, a área do círculo maior, π vezes 7 ao quadrado. De onde é que eu tirei esse 7 ao quadrado? Lembre, o raio é metade do diâmetro. O diâmetro, que é esse segmento aqui que está indo desse ponto verde até esse outro ponto verde, o diâmetro está sendo de 14 metros. Ou seja, o raio do círculo maior é de 7 metros. O diâmetro do círculo menor é de 6 metros. Portanto, o raio do círculo menor é de 3 metros. Ok? Então, cuidado para não fazer a conta com o diâmetro. Tá? E menos π 3 ao quadrado. Pronto, vamos colocar π em evidência. E vamos colocar aqui 49 menos 9. E aproximar π por 3. Então, 49 menos 9 é 40. Vezes π vai dar 120 metros quadrados. Usando a aproximação do π igual a 13. Sabendo o seguinte, igual a 3. Sabendo o seguinte, que na real daria maior. Porque o π não é 3, né? O π é 3,14. Né? Então daria um pouco maior até do que 120 metros quadrados. Ou seja, o material reserva de 100 metros quadrados não vai ser suficiente. Certo? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, ó, vamos para as alternativas. Aí eu vou apagar aqui, mas já está lá na nossa lousa, então já está salvo. Então ele diz, ó, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21. A gente viu que não, né? Para mim é útil. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Que foi o que a gente encontrou usando o π igual a 3. Certo? Então, para mim, é a letra E. Todas as outras estão falsas pelo valor da área. Agora, qual a pegadinha? Bom, tem várias. Se a pessoa confunde o em 8 para 8, se ela confunde o em 8 com para 8, pode ser que a área da coroa circular caiba em um desses valores de 21, 24, 48 ou 108 metros. Porque com certeza seria menor do que 120. Isso com certeza absoluta. Aliás, essa área, ela não é que ela é diretamente proporcional, mas ela tem uma variação com o quadrado do raio. Então, imagine o seguinte, se o raio fosse só ao invés de 3, fosse 4, então o primeiro é 3, porque é 6 dividido por 2. Se eu confundo o em 8 metros para 8 metros, então eu acrescentaria somente 1 metro de cada lado. Porque de 6 para 8, eu acrescento 2 metros, 1 metro de cada lado. Então o raio da circunferência do círculo maior seria 4.
Aí com 4, ó, 16π menos 9π. Pô, isso vai dar 7π. Aí 7 vezes 3, 21, tá vendo? É a alternativa A, ó. Então eles colocam os distratores de modo, se você seguir a lógica errada, você encontra uma resposta, entendeu? É o pior tipo de distrator que tem, porque você usando a lógica errada, você não vai perceber que ela está errada porque tem uma resposta lá, tá? Mas ah, o enunciado do problema está muito bem feito. Então, não te levaria ao erro. O erro aí seria da pessoa que está resolvendo, e não da questão. Exatamente.